Hoje eu quero falar sobre o perdão. Perdão, perdoar é libertar. Esse é o título dessa mensagem. Perdoar é libertar. Quando você perdoa, você liberta os outros e você liberta a si mesmo. Quando você perdoa, principalmente, você liberta você mesmo. Como disse Robert Miller, perdoar é libertar um prisioneiro e depois descobrir que esse prisioneiro era você mesmo. Às vezes muitas pessoas pensam que perdoar é libertar os outros, mas mais do que libertar os outros, perdoar é libertar você mesmo. Quando nós estamos em Cristo, e todos que têm fé em Jesus estão em Cristo, graças a Deus, estamos em Jesus, nós temos uma jornada muito longa. O nosso destino é totalmente glorioso, mas a nossa jornada é longa. E para nós caminharmos, e para nós chegarmos no nosso destino, nessa longa jornada que nós temos, nós precisamos perdoar. Por quê? Porque a falta de perdão nos retém e nos prende em algum ponto da jornada. Você já conheceu pessoas que não conseguiram prosseguir e a causa e a raiz é falta de perdão. Para nós avançarmos, para nós andarmos com Deus, para nós progredirmos, nós precisamos praticar o perdão. E nós vamos ter que praticar o perdão muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Em alguns casos, perdoar vai ser muito difícil. Mas nós somos chamados a perdoar. Se você perdoar rápido, vai ser mais fácil perdoar. Às vezes perdoar já é difícil, mas se você se dispuser a perdoar rápido, esse difícil vai ficar mais fácil. Deus chama você e eu a nós perdoarmos. Perdoar é libertar. Perdoar deixa você livre e deixa também os outros livres para caminharem, para andarem com Deus, para realmente desenvolver a sua jornada na vida. Perdão vem da palavra grega que significa abrir mão, deixar ir embora. Talvez alguém vai dizer, gostei dessa parte, vou deixar embora o vagabundo. Vai, meu filho. Não, não é isso que é perdoar. Perdoar não é mandar embora a pessoa da sua vida. Perdoar é mandar embora, deixar ir embora a dívida. É abrir mão da dívida. Dívida que as pessoas às vezes têm com você, porque as pessoas podem ofender você, podem faltar com você, pode pecar com você. E você vai precisar abrir mão, você vai precisar perdoar, você vai precisar deixar essa dívida ir embora, você vai precisar cancelar essa dívida. E eu tenho uma pergunta para você. A minha intenção de pregar sobre isso é: será que você está afetado ou preso pela falta de perdão? Será que a falta de perdão está prendendo a sua vida? E você pode pensar assim e responder rápido: não está prendendo a minha vida. Porque você pode pensar em coisas muito graves. Que bom se você já conseguiu perdoar as coisas graves, as grandes ofensas que você passou, e você já passou um processo de perdão, e você perdoou, e você conseguiu perdoar. Amém, que bom, eu fico muito feliz pela sua vida, é isso mesmo. Mas eu quero também que você pense naquelas pequenas ofensas, nas pequenas faltas que as pessoas cometem com você, na sua família. Principalmente eu estou falando das pessoas perto de você. Será que você está sendo afetado pela falta de perdão com as pequenas ofensas que as pessoas que vivem próximos a você cometem contra você?
Por exemplo, no seu casamento, será que a falta de perdão de pequenas ofensas está afetando o seu casamento, o seu relacionamento com o seu cônjuge? Será que a falta de perdão a pequenas ofensas que a sua família às vezes comete contra você está afetando o seu relacionamento com a sua família? Será que pequenas ofensas que os seus irmãos mais próximos a você cometem estão afetando a sua comunhão e o seu relacionamento com eles? Será que a falta de perdão a essas pequenas ofensas que a igreja local comete às vezes contra você, você está perdoando? Por que eu estou querendo que você reflita sobre isso? Porque se você não estiver praticando perdão de todo o seu coração, também com essas pequenas ofensas, a sua vida, os seus relacionamentos, eles ficarão afetados, eles ficarão limitados. A falta de perdão limita os relacionamentos. Por que é tão importante praticar o perdão? Praticar o perdão em todas as situações, praticar o perdão quando gravemente as pessoas pecam contra você, mas também praticar o perdão em pequenas ofensas que são cometidas no dia a dia. Por que é tão importante? Primeiro, porque quem não perdoa não é perdoado. Todo mundo quer ser perdoado, principalmente por Deus. E Deus é perdoador. Agora é interessante, Deus ensina na sua palavra uma coisa muito séria sobre essa questão de perdoar e ser perdoado. E Deus ensina que o seu perdão por nós, para nós, está totalmente disponível para mim e para você. Mas Deus é claro e deixa claro que este perdão não é dado de maneira automática. Esse perdão que nós recebemos de Deus está ligado à nossa disposição de perdoar os outros. Olha o que diz em Mateus, Jesus disse em Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Uau! Olha o que Jesus diz. Começa comigo. Se eu perdoar as pessoas que me ofendem, Deus também vai perdoar os meus pecados, os meus erros. Agora, quem perdoa é perdoado, mas quem não perdoa não é perdoado. As duas coisas são ensinadas por Jesus. Quando você perdoa os outros, Deus te perdoa. Mas quando você não perdoa os outros, Deus também não te perdoa. Uau! Às vezes a gente pensa que Deus, porque é amor, e Deus é cheio de amor e cheio de bondade, que o perdão é automático. Não importa como eu haja, como eu reaja, não importa como eu me conduza na vida, Deus vai me perdoar. Mas a questão do perdão, Deus está ensinando. Você precisa perdoar os outros para receber o perdão de Deus. Então, se você não perdoa os outros, o perdão de Deus por você também vai ficar retido. Diz assim, Jesus continuando, diz, se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. E eu queria que você colocasse nesse texto as pequenas ofensas. Então vamos dizer assim, porque se vocês não perdoarem aos outros as pequenas ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu não perdoará vocês. Mas se vocês perdoar aos outros as pequenas ofensas deles, seu Pai que está nos céus também perdoará as suas pequenas ofensas. Existe essa conexão entre o vertical e o horizontal. Na verdade, Jesus ensina e a Bíblia ensina que o nosso relacionamento com Deus também depende na maneira que nós nos relacionamos com os outros. É muito importante isso. Quando você abre o seu coração, abre a porta do seu coração para perdoar, da mesma maneira que você abre para perdoar,
a porta para a sua vida fica aberta para você receber o perdão de Deus. E quando você fecha o seu coração para perdoar os outros, no mesmo instante que você fecha para perdoar os outros, você fecha a sua vida para também receber o perdão de Deus. Por isso que é tão importante a gente perdoar. Segundo ponto importante, Deus perdoa. Que bom que Deus perdoa, não é? O perdão de Deus é maravilhoso, é libertador. Efésios 4:32 diz: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então, como que eu vou perdoar os outros? Olha, essa pessoa, ela cometeu uma ofensa tão grave contra mim, como que eu vou perdoar? A Bíblia diz para você perdoar, como também Deus em Cristo te perdoou. Deus é quem perdoa, e Ele chama você perdoar da mesma maneira que Ele perdoa. Quando Deus te perdoou, o maior beneficiário foi você. Mas quando você também perdoa o outro, o maior beneficiário também é você. Você precisa sempre entender que o perdão é um remédio. E quando você perdoa, você é o primeiro que toma esse remédio. E esse remédio faz bem para você. O perdão é o remédio que cura todos os relacionamentos. O que é o perdão também? É oferecer misericórdia, compaixão e graça para a pessoa que errou com você. Perdoar é estender a misericórdia, a compaixão, a graça para a pessoa que errou com você. O que é misericórdia? A misericórdia de Deus. Deus tem misericórdia de nós. Como que Deus demonstrou a sua misericórdia para nós? Porque Deus não nos deu o que nós merecíamos. Isso é a misericórdia de Deus. O que nós merecíamos? Por causa que nós somos pecadores, nós merecíamos a morte. Mas Deus não nos deu a morte eterna. Deus não nos deu o que nós merecíamos. Por quê? Porque Ele teve misericórdia de nós. Mas Deus também derramou graça sobre nós. Deus também demonstrou a sua graça para mim e para você. Como que Deus demonstrou a sua graça? Porque agora Deus nos deu o que nós não merecíamos. O que Deus nos deu? A vida eterna em Cristo Jesus, de maneira graciosa, gratuita. Então Deus, pela sua misericórdia, não nos deu o que nós merecíamos. E Deus, pela sua graça, nos deu o que nós não merecíamos. Assim também nós devemos fazer com as pessoas. Por quê? Porque nós, quando perdoamos, nós perdoamos muitas vezes quem não merece. E nós perdoamos quando a pessoa não merece. As pequenas ofensas nos relacionamentos, no casamento, na família, relacionamento familiar, pai com filhos, filhos com pais, relacionamentos próximos na igreja local, entre irmãos. Essas ofensas que às vezes acontecem. Às vezes uma pessoa não supre a sua expectativa. Às vezes uma pessoa não age com você como você esperava. E isso pode se tornar uma mágoa, e você vai precisar perdoar no seu coração, porque todos nós temos expectativas nos nossos relacionamentos com todas as pessoas. Se algum marido disser assim, eu não tenho expectativa nenhuma com minha esposa. Não, você não é um anjo, você é um homem. Você é uma pessoa. Você, por mais que ame ela, você tem expectativas. A esposa tem expectativas com o marido. Como irmãos, você tem expectativa com seus irmãos. Você tem expectativa de ser amado, de ser respeitado, de ser bem tratado, de ser considerado, de ser valorizado. Você tem expectativa que deem valor a você, que orem por você, que considerem você. E quando essa expectativa não é suprida, pode ficar uma mágoa, uma ofensa.
Então, você é chamado a perdoar. E perdoar quando a pessoa não merece e quando a pessoa não merece e nem, às vezes, o quando a pessoa merece. Você deve perdoar. Perdoar como Deus perdoa. Deus chama você. Na verdade, não é só Deus chama. Deus ordena a você e a mim que a gente perdoe como Ele nos perdoa. Como Ele nos perdoou. Como Ele nos perdoou em Cristo. Como Deus nos perdoou em Cristo. Ele cancelou todos os nossos pecados. Toda a nossa dívida foi cancelada. Terceira coisa importante, que é importante perdoar, é que o perdão liberta. O perdão é uma das coisas mais libertadoras que existem. Salmo 32:1 diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. A pessoa que é perdoada, ela é abençoada. Quando você tem alguém próximo, seja na sua família, seja familiares, seja na igreja, e essa pessoa errou contra você, e você não perdoa, a falta de perdão traz peso para você e traz peso para aquela pessoa. Então, o perdão, ele liberta, o perdão tira o peso. Outra coisa, quem ama, perdoa. 1 Pedro 4,8 diz: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. O que o amor faz? O amor perdoa muitíssimos pecados. Por que será que Pedro aqui está falando conosco, está falando com a igreja? Essa carta de Pedro é para os irmãos, não é para as pessoas que não conhecem Jesus. Ele está dizendo, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Por que ele enfatiza esse lado do amor? O amor que vem de Deus, que perdoa muitíssimos pecados. Por que será que ele está falando isso para a igreja? Porque vai ser necessário. Você quer viver bem? Você quer viver saudável? Você quer viver feliz? Você quer andar livre no caminho de Deus? Você quer alcançar tudo que Deus tem para você? Você quer ser cheio do Espírito Santo, cheio de unção? Você vai precisar perdoar. E você vai precisar perdoar muitas vezes. Sabe, é interessante que a dificuldade, por que é tão difícil às vezes perdoar? Existem muitas razões. Uma das razões, já falei, nós temos expectativas com as outras pessoas. Mas uma coisa que é difícil para nós perdoar é porque nós sentimos que o nosso direito foi tirado. Quando alguém ofende você, você sente que tinha o direito de ser amado. E o que mais dificulta eu e você de perdoar é uma coisa chamada orgulho. Nós temos muita dificuldade de perdoar por causa de orgulho próprio. Porque esse orgulho próprio nos justifica. Esse orgulho próprio, ele é ferido. E é por isso que nós temos tanta dificuldade de perdoar. Mas eu e você precisamos aprender a praticar o perdão e ser pronto a perdoar. E ser disposto a perdoar. E ser disponível a perdoar. Às vezes tem pessoas, é tão difícil para elas perdoarem, que cada vez que elas são ofendidas, elas vão passar um processo muito longo, muito demorado, muito difícil para liberar o perdão. Elas vão mudar o comportamento, o temperamento, o humor delas. Elas vão mudar a alegria do coração. Elas vão mudar a maneira que elas se relacionam com as pessoas. Elas vão mudar a maneira de falar. E isso eu estou falando, eu quero trazer para pessoas próximas, no seu casamento. Tem pessoas que elas mudam a sua maneira de ser com seu cônjuge por falta de perdão. E às vezes esse processo demora muito. E quando a pessoa consegue perdoar, tem outra pequena ofensa, e a pessoa passa de novo todo o processo. Deus não quer isso para mim e para você. Deus quer te dar o poder, a alegria, a força, a capacidade do Espírito Santo para você ser disposto de coração a perdoar. Como Jesus ensinou e disse, você e eu precisamos perdoar de coração.
Quem ama, perdoa. Perdão gera perdão. E o contrário também, como eu disse. Jesus disse, se você perdoar os outros as suas ofensas, você será perdoado pelo Pai Celestial. Se você não perdoar os outros as suas ofensas, você não será perdoado pelo seu Pai Celestial. E isso vai trazer dano na sua vida. Agora eu quero ler um texto, que é o texto base dessa mensagem. É Mateus 18, de 21 a 35. Mateus 18, 21 a 35. Diz assim. Então Pedro aproximou-se de Jesus, sempre Pedro, né? Pedro era o homem das perguntas, né? Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Interessante a pergunta. Pedro não perguntou para Jesus, eu devo perdoar o meu irmão? Isso ele já sabia que ele tinha que fazer. Mas ele fez esta pergunta, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? E Pedro já foi e acrescentou, e ele colocou o máximo, que ele pensava que era o máximo, ele disse, até 7 vezes. Ou seja, estava perguntando isso, se meu irmão, Jesus, presta atenção, Jesus, se meu irmão pecar 7 vezes num dia contra mim, eu vou precisar perdoar ele as 7 vezes? Pedro talvez está pensando, a pessoa pecar 7 vezes no mesmo dia contra mim, é muita coisa. Então deve ter um limite. Eu perdoo 3, eu perdoo 4. Jesus respondeu o seguinte, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. O nível de Deus em relação a perdoar. Vamos supor que você se considera uma pessoa que você tem grande disposição para perdoar. O nível de Deus é 70 vezes maior que o seu nível que você está. Ele diz, não 7, mas 70 vezes 7. 7 era o limite de Pedro. Vamos dizer, Pedro disse, Senhor, o meu limite de perdoar meu irmão é 7 vezes. Tá bom assim? É mais ou menos isso que ele perguntou. Tá bom. Jesus levou o nível 70 vezes. Ele disse, não 7 não. 70 vezes 7, que dá 499 vezes num dia. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Se você quer viver a vida mesmo que Deus tem para você, você tem que ter uma disposição de perdoar sempre. Porque perdão, gente, é uma coisa que você vai ter que distribuir muito. Muitas vezes. Muitas vezes. Às vezes as pessoas não entendem, pensam que perdão você vai ter que distribuir poucas vezes. Então tá bom, eu vou casar com você. Eu vou ser disposto a te perdoar. Mas, por favor, não erra muito comigo, porque são algumas vezes. Porque afinal, não é? Eu casei com você. Então, não, queridos. Você vai precisar perdoar muito. Quem está casado há muito tempo sabe que muitas vezes, de muitas maneiras, de muitas formas, de formas diferentes, em situações diferentes, você tem que distribuir perdão. Então, o perdão você vai ter que distribuir muito e você vai ter que distribuir gratuitamente. O perdão você dá sem esperar nada em troca. Perdão você não dá assim, ó, eu estou te perdoando, mas por favor, se você errar mais uma vez comigo, não quero ver a sua cara mais na minha frente. Isso não foi perdão. Perdão você vai distribuir muito, muitas vezes, e de graça. E aí Jesus continua dizendo assim na passagem, por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um homem que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como esse homem não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu,
encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Essa pessoa que ele encontrou devia 2.000 vezes menos da dívida que o senhor, o patrão dele, tinha perdoado ele. E ele encontrou esse conservo e disse, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo, paga-me o que me deve, você precisa me pagar o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos, implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-los na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, o que ele fez? Chamou o servo de volta e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo que devia. Presta atenção, vou resumir a história. Esse servo desse senhor devia para ele muito dinheiro, uma dívida muito alta, muito grande. O senhor chegou e disse, eu vou vender você, seus filhos, sua família toda e tudo que você tem para pagar a sua dívida. Naquela época as pessoas iriam se tornar então escravas, a família toda ia se tornar escrava. O servo implorou, não, eu vou te pagar. Ele disse, tá bom. E perdoou toda a dívida, cancelou. Ele saiu dali, e encontrou um irmão dele que devia 2.000 vezes menos do que aquela dívida que o patrão perdoou dele. Ele encontrou e disse, você precisa me pagar. Ele disse, não tem como te pagar. Espera um pouco, tem misericórdia, eu vou te pagar. Ele disse, não, eu não quero. E pegou esse conservo e mandou colocá-lo na prisão. Foram contar para o patrão. O que o patrão fez? Chamou aquele cara de volta e disse para ele, olha, você fez muito mal. Eu perdoei a sua dívida, você não devia ter feito o mesmo. E o que ele fez, esse senhor? Isso que eu quero enfatizar. O que aquele senhor fez com seu servo? Entregou este servo aos torturadores até que pagasse toda a dívida. Uau! Agora presta atenção que Jesus fala, seguindo o texto. Assim também, quero enfatizar, assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Uau! Espera aí, esse não é o Jesus que estão pregando por aí hoje em dia, assim, aquele Jesus todo lindo, maravilhoso, amoroso, cheio da graça. Se eu não perdoar o meu irmão, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, os meus pais, o meu irmão da igreja local, a minha irmã, o meu pastor, eu estou incluído, eu sou seu pastor também, não sou perfeito. Se você não perdoar essas pessoas, da mesma maneira que você foi perdoado por Deus, Deus vai pegar você e vai entregar aos torturadores. O que são esses torturadores? São espíritos malignos que torturam a pessoa quando ela não perdoa. Uma pessoa que não perdoa, ela fica debaixo de opressão. Ela fica debaixo de um mundo espiritual que, por causa da falta de perdão, vai ter acesso a ela. Jesus diz que assim o nosso Pai Celestial vai fazer da mesma maneira conosco. Por que Jesus está falando isso? Porque Deus leva muito a sério a questão do perdão. Sabe, querido, não brinque com a falta de perdão. Não dê ao seu coração o direito de não perdoar. Não agasalhe a mágoa no seu coração. Não adule a ofensa, porque ela é um filhotinho, ela vai se tornar um monstro que vai consumir você. Que vai destruir sua paz, vai destruir seus relacionamentos. A falta de perdão, ela é uma doença.
Nós vivemos numa sociedade doente por falta de perdão. Você vai ler na Bíblia, famílias que estão aqui na Bíblia, que tiveram grandes problemas por falta de perdão. O perdão, ele cura, o perdão é remédio, o perdão conserta, o perdão liberta, o perdão libera, o perdão traz felicidade, o perdão é abençoador na sua vida. Não deixe de praticar o perdão. Pratique de coração, pratique sempre e pratique rápido. Pratique de coração, pratique sempre e pratique rápido. E esteja disposto a perdoar muitas vezes. De antemão, é melhor de antemão você já se dispor a perdoar. Já seja disposto a perdoar. Não te ofendeu, mas você já está disposto a perdoar. Então, quando te ofender, você já está pronto para liberar perdão. Muitas e muitas e muitas vezes você vai precisar perdoar e muitas vezes você vai precisar ser perdoado. Essa é a realidade da nossa vida, porque essa é a nossa realidade. Nós somos pecadores, nós somos imperfeitos. Nós vamos errar com as pessoas. As pessoas vão errar conosco. Isso vai acontecer. Por isso que nós precisamos praticar o perdão. Muitas vezes. Batizar de novo. Muitas vezes. Quantas divisões existiram e ainda existem na igreja por falta de perdão? Quantos problemas de relacionamento entre irmãos por falta de perdão? Quantas barreiras nas amizades com as pessoas por falta de perdão? Quantas pessoas deixaram a sua igreja local, uma igreja boa, uma igreja saudável, uma igreja que tinha bênção para ela? Quantas pessoas deixaram por falta de perdão? As pessoas estavam ali, as pessoas estavam bem, as pessoas estavam sendo edificadas, as pessoas estavam recebendo, e uma ofensa que aconteceu, um erro que alguém cometeu com aquela pessoa, uma expectativa que ela tinha, que não foi suprida, e ela não perdoou, e essa pessoa então saiu. A pessoa deixa o que é bom por falta de perdão. Quantos casamentos destruídos por falta de perdão? Quanto relacionamento entre pais e filhos e pais cheio de barreiras por falta de perdão? Quantos casamentos que não são saudáveis por falta de perdão? É muito importante perdoar. Voltando, eu quero que você examine o seu coração. Examine a si mesmo, para ver se não há em você falta de perdão, de pequenas ofensas das pessoas próximas a você, que estão prejudicando o seu relacionamento. O perdão, ele é incondicional. Não coloque condições para perdoar o outro. Então, assim, tá bom, eu vou perdoar, mas eu espero que essa pessoa melhore. Eu vou perdoar, mas eu espero uma mudança de atitude. Eu vou perdoar, mas eu espero que não aconteça de novo. Não, o perdão, quando você oferece, ele é incondicional. Você oferece o perdão completo. O perdão é cheio. O perdão é perdão. Não existe meio perdão. Existe perdão. A falta de perdão adoece. A falta de perdão deixa os relacionamentos e as pessoas doentes. A falta de perdão deixa casamentos doentes, famílias doentes, igrejas doentes e uma sociedade doente. E eu sei que você não quer isso para a sua vida e também você não quer isso para os outros. A falta de perdão deixa a pessoa doente no corpo, na alma e no espírito. Nós estamos vivendo a pandemia do coronavírus.
O que acontece com o coronavírus? Ele é transmissível. Alguém tem o vírus e entra em contato com outra pessoa e transmite o vírus para aquela outra pessoa. Por isso que tem esse distanciamento social. Porque ele é transmissível. E quando é transmitido, as pessoas ficam doentes. A falta de perdão é como se fosse um vírus que vai deixar a sua vida doente e vai deixar doente as pessoas com quem você convive, no sentido que o seu relacionamento com essas pessoas vai ficar enfermo, vai ficar adoecido, vai ficar abalado por causa da falta de perdão. Interessante, quem está mais perto de você, as pessoas que mais convivem com você, as pessoas que convivem mais próximo de você, são as pessoas com o potencial de mais te ofender. Por exemplo, os irmãos chineses, a igreja perseguida da China. Eles vivem lá na China, nas pequenas cidades, eles cultuam a Deus escondido do governo. Esses irmãos, vai ser muito difícil eles te ofenderem. Se você não conhece nenhum desses irmãos, se você só conhece eles de longe, nunca você vai ficar ofendido com eles. Mas as pessoas muito perto, quanto mais perto, mais uma pessoa pode te ferir profundamente. Quanto mais próximo, é interessante, existe um potencial para a ofensa ser maior. Não estou dizendo que a ofensa precisa ser grande, mas você considera maior. Por quê? Porque essa pessoa está tão próximo de mim. Não podia errar comigo. Mas, em muitos casos, é assim. E você sabe, em muitos casos, a pessoa que te ofende não sabe que te ofendeu tanto. Em muitos casos, eu fiquei ofendido. Mas a pessoa não sabe que ela me ofendeu tanto assim. Ela não sabe como ofendeu e ela não sabe nem quanto ofendeu. Jesus disse assim na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Se soubessem, jamais teriam feito. Às vezes, num relacionamento, você ofende alguém sem saber, sem querer, sem ter consciência de que ofendeu. Mas quem recebe a ofensa é muito importante perdoar. Existem barreiras, grandes barreiras. Vou usar essa frase. Grandes barreiras são criadas também por pequenas ofensas. Grandes barreiras no relacionamento entre as pessoas são criadas por pequenas ofensas. Por isso que é importante você perdoar também as pequenas ofensas. O único que lucra com a falta de perdão é o diabo. Olha o que diz 2 Coríntios 2, 10 e 11. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Para que também Paulo perdoou? Eu perdoei para que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Eu perdoei para que Satanás não tivesse vantagem sobre o nosso relacionamento. Quando o marido e a mulher, o casal, eles se perdoam, eles não dão vantagem. Você precisa declarar: aconteceu, mas está perdoado. Está perdoado. E quando o diabo, porque às vezes o diabo, ele é astuto, o que ele vai fazer? Ele vai trazer à sua memória a ofensa. Às vezes numa hora de fraqueza, numa hora
de dificuldade que você está passando, o diabo vai levantar na sua mente, no seu coração, aquela ofensa, ele vai trazer diante de você. O que você vai dizer? Está perdoado. É assim que Deus faz com você, comigo. Quando o diabo vai lá na presença de Deus acusar você, o que Deus fala? Deus fala, está perdoado. Porque Deus perdoou. Você, quando perdoa, mesmo que você se lembre, você precisa manter o perdão, manter essa atitude, manter a sua fé, manter a sua afirmação, manter a sua decisão de que você perdoa. E uma coisa muito importante, como eu disse, às vezes é muito difícil perdoar, dependendo do que aconteceu. Mas você precisa saber que se Deus fala para você perdoar, e Deus fala para você perdoar, então Deus te dá capacidade para perdoar. Não existe isso, gente, eu não consigo perdoar. A frase certa não é não consigo, a frase certa é eu não quero. Não existe alguma coisa que alguém não consiga perdoar. Porque Deus não dá para mim e para você nenhum mandamento impossível. Ele diz, perdoa como Cristo te perdoou. Não, mas eu não consigo, isso é impossível para mim. Não, Deus não dá um mandamento impossível. Quando a pessoa diz, não consigo perdoar, na verdade ela está dizendo, eu não quero perdoar. Porque mesmo que for uma coisa muito profunda e uma ofensa muito grave, que te feriu muito, muito mesmo, muito, ainda assim, você tem o poder e você pode decidir perdoar. Então, perdoe sempre, distribua perdão à vontade, distribua perdão de todo o coração, perdoe rápido e lembre, perdoe as pequenas ofensas, principalmente que as pessoas próximas cometem contra você, para que essas pequenas ofensas não se tornem grandes barreiras e venha prejudicar o seu relacionamento com essa pessoa, e que você então seja saudável, que você não seja adoecido, que assim a sua vida seja muito abençoada. Todos nós, quando praticamos a palavra de Deus, nós somos abençoados. Praticar essa palavra tão simples, sabe? Às vezes as pessoas têm expectativa assim de uma grande pregação, uau, uma coisa estrondosa. São princípios práticos, bem simples, bem claros, da palavra de Deus, que são exigidos para nós praticarmos. E quando nós praticamos, nós colhemos o fruto. Então, pratique isso. Se você diz, eu já pratico, continue praticando. Pratique ainda mais, porque vai precisar muito, sempre. Quero orar por você. Pai, eu quero realmente louvar por sua palavra, seu ensino, porque o Senhor é tão claro para nós, Senhor. O Senhor também coloca diante de nós o conhecimento, o entendimento, a revelação. Senhor, como é sério essa questão do perdão, como é importante, como, Senhor, isso realmente abençoa a nossa vida quando nós praticamos, mas também como adoece a nossa vida quando nós não praticamos, como isso liberta a nossa vida e as outras pessoas, mas também como prende a nós mesmos e as outras pessoas quando nós não praticamos, Senhor. Senhor, como isso abre as portas para o nosso relacionamento e a nossa intimidade contigo, mas como também isso fecha as portas para nós. Senhor, nós queremos ter um coração que considera, que valoriza, que é disposto a obedecer e praticar a sua palavra. Eu peço, Espírito Santo, a sua unção, o seu poder, a sua ajuda, Senhor, a que o Senhor sempre traga memória e torne viva no coração de cada pessoa esse princípio tão importante do perdão. Senhor, e que nós sejamos atentos, e que nós sejamos percebidos e vigilantes de perdoar as pequenas ofensas que cometem contra nós, para que isso não interfira de maneira nociva, doentia nos nossos relacionamentos, Pai. Que nossa vida seja saudável, que nossos relacionamentos sejam saudáveis, que nossa vida seja guardada e protegida, e que nossos relacionamentos sejam guardados e protegidos na família, na igreja, com as outras pessoas. Seja assim, Senhor, e que nós pratiquemos sempre
este perdão de coração, esse perdão inteiro, esse perdão completo, esse perdão que realmente é liberado da nossa vida, Pai. Que assim seja, que assim cada um seja abençoado, que cada um viva diante de Ti. Em nome de Jesus. Eu quero de maneira especial abençoar os casamentos dos Teus filhos, o casamento de cada família, de cada pessoa, Senhor, que é casada aqui da Vida Rio, cada um que está nos ouvindo, nos assistindo, cada casamento, cada família, seja abençoada, seja saudável, Senhor. Seja cheio de vida, cheio de alegria, seja totalmente curado. Senhor, que o remédio do perdão seja aplicado e que sempre essa cura seja distribuída, Pai, e seja presente em nossa vida e na vida de cada um dos nossos irmãos. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe muito, tenha uma boa semana e viva na presença de Deus, praticando o perdão. Amém? Deus abençoe você.